Amigos de Vladi al Vivo, bienvenidos a este maravilloso sábado donde cada vez estamos conociendo más a los protagonistas de la famosa serie Reyes, esta telenovela de largo alcance de la Red Record que ha debutado ya hace un par de semanas en la plataforma de Max Premium. Y hoy vamos a conversar con el actor brasileño Anselmo Vasconcelos. Anselmo, boa noite, como você está? Buenas noches, estoy bien. ¿Estás bien, Anselmo? Me encanta. ¿Hablas un poquito de Sim, español? sim. ¿Ah? Então, tá tudo bem, tudo certo. ¿Qué? Prazer aqui estar com você, poder falar dessa série bastante interessante, pelo menos no seu início, eu não acompanhei depois do desenvolvimento, porque eu fui para outros trabalhos, mas o início dela foi muito caprichado, né? Nós tínhamos um diretor argentino, Juan Pablo Pires, um cineasta argentino, comandando toda a configuração da série no seu capítulo inicial, nos seus episódios iniciais, né? Então, o elenco extraordinário foi reunido e nós, então, representamos essa história no seu primeiro momento, que é a disputa entre Israel e os filisteus, né? No caso, me coube o papel do Gedor, que era o rei dos filisteus, né? Quedó el E rey a de los família. Então, fizemos um trabalho de pesquisa antropológico muito interessante. A direção de arte do Carlos Carrasco caprichou. Para você ter uma ideia, eu experimentei quase 50 figurinos diferentes, Wow. porque nós tínhamos que achar uma combinação muito harmônica com a logística, com a geografia do local, porque o Palácio dos Filisteus ele ficava de frente ao mar. Então, um povo litorâneo, um povo que cultiva o mar, né? Por exemplo, quando nós fazíamos as refeições, tudo era produtos do mar, né? Eram espécies que vinham do mar, né? Então, tudo isso foi muito detalhado, tudo isso foi muito caprichado. E o duelo fundamental é que os filisteus eram muito desenvolvidos. Eles conheciam um aço, eles eram exímios guerreiros, eles tinham um exército fabuloso, ao passo que há uma organização social hierarquicamente muito bem estabelecida, né? Então, esse Gedor, por exemplo, era um rei, um guerreiro muito experiente que tem uma ideia, uma estratégia extraordinária. Ele coloca o seu filho mais novo dentro da, do povo judeu, das tribos que compunham, então, a organização dos judeus, que não tinha ainda um rei. Eram conselheiros, eram pessoas que chefiavam diversas tribos diferentes, né? Ele planta esse rapaz lá e esse rapaz faz toda uma perspectiva de como é que é a vida deles, quais são os pontos fracos, onde é que está a Arca da Aliança, como ela é guardada, como ela é defendida e as características do exército. Então, os filisteus empreendem uma guerra contra os judeus e conseguem roubar a Arca da Aliança. Olha que loucura. Esse é o plot da Maravilloso, história. maravilloso. Quiero comentar a la gente que Reyes, como llamamos esta serie en Latinoamérica, es grabada por fases, son fases diferentes con elencos diferentes. Y esta primera fase, que es la que ahora está en Max, que es la fase de la decepción, a decepción, es la fase donde nuestro invitado de hoy, Anselmo Vasconcelos, hace el papel de Gedor, el rey de los filisteos. Y él comentaba sobre todo aquello que fue investigado para poder hacer el personaje y para poder llevar el personaje con muchos cambios de vestuario, con mucha comida de mar y con una historia que está basada en la Biblia y que obviamente habla de muchos de los reyes importantes durante todo este proceso, siendo él, no caso, Anselmo, Gedor foi o primeiro dos reis a contar a história, não foi? Sim, é o primeiro. É o primeiro porque exatamente a parte da Bíblia
quando os judeus vão para Canaã, né? Que eles têm que atravessar toda aquela região que passa exatamente pela faixa de Gaza, né? Onde tem o mar ali, né? Que os filisteus estão locados nesse local. Então, os judeus, para irem lá para cima, para Canaã, têm que passar pelos filisteus e outras tribos que tem por ali. Então, era um atrito atrás do outro. E o interessante é que, antropologicamente falando, eles não pensavam em guerra, como nós pensamos hoje. Para eles não era uma guerra, era um atrito. Entendo. Por quê? Porque o atrito é que faz a coisa se mover, a vida se mover. Sem atrito não há movimento. Uma roda sem atrito, ela não locomove nada. Então, a guerra dos israelenses com os filisteus fez com que os israelenses tivessem um progresso sociológico e armamentício, porque eles começaram a deixar as espadas de cobre e começaram a usar as espadas de ferro, que era tecnologia dos filisteus. Então, quando eles dominaram os filisteus, ganharam a guerra num segundo tempo contra os filisteus, eles se apossaram de toda a tecnologia e da estrutura social dos filisteus. Tanto é que logo depois eles passam a ter o seu próprio rei, coisa que eles tinham antes. Que maravilha, né? História sendo contada de uma forma tão bonita. As telenovelas, as É. novelas bíblicas têm sido muito importante para as pessoas. Se bem não são baseadas exatamente no que aconteceu, tem muitos personagens que não são originalmente da Bíblia, mas a base da história, né? A essência da história está aí. E Reyes tem sido aquela história É. que todo mundo gosta, né? Agora tem sido um sucesso em vários países já. Eu sei que no México, na Argentina, a novela foi comprada e praticamente foi vendida para a TV aberta e teve um enorme sucesso também. Não sei se você sabia disso. Não, você está me dando uma informação que é até muito importante, porque eu vou cobrar esses direitos. Cobra, então cobra. E agora no streaming do Max, agora está indo para o mundo todo, né? Eu sei que a novela foi gravada em 2022, mas só há pouco tempo que a novela chegou, a primeira parte da novela, essa fase da decepção, e depois vão vir aquelas outras fases, que já que são várias fases, uma novela de É, mais de um ano, é, né? o, 2 anos. Ah, tem uma coisa muito importante para nós falarmos aqui, que é o seguinte: hoje o mundo todo tem um streaming, né? E não é à toa que ela está entrando no Max, na HBO e outros canais também, o TNT Novelas também está passando, né? sim, Por quê? Porque a Record ela teve a percepção de que ela precisava criar um produto internacional. Então, o que ela fez? Ela chamou um diretor internacional, que foi o Juan Pablo Pires, que teve como missão criar esse, vamos dizer assim, esse rito de passagem da novela tradicional para uma série com um vestimento, com uma realização, com uma produção, com um elenco de ponta, né? Com capacidade para disputar o mercado internacional. E isso foi feito. Em seguida, o Juan Carlos Pires não continuou com a série, e a série passou a ter diretores também igualmente competentes, mas que procuraram dar um sentido mais, vamos dizer assim, produtivo, mais parecido com a indústria da telenovela. Já não era tão cinematograficamente realizado quanto o Juan Carlos Pires fez, porque ele trabalhou cena por cena, take por take. Ele não deixava a gente fazer de qualquer maneira, né? A gente volta, não, quero mais isso, eu quero mais aquilo, tal. Comigo, então, foi maravilhoso, porque ele foi construindo o rei. A minha primeira cena, o palácio era coisa assim, ocupava o estúdio inteiro nossa, que lá lindo. da Record, da Casa Branca. Não, uma coisa suntuosa. Assim, eu me sentia Elizabeth Taylor em Cleópatra, Cleópatra. entendeu? E aí o trono do Guédor
tinha 28 degraus para você chegar nele lá em cima. E aí o Juan queria que eu descesse sem olhar para os degraus, com aquela roupa, com aquela vestimenta, com espada, entendeu? Com a coroa pesadíssima. Eu tinha que descer sem olhar para os degraus. Aí eu tive que fazer isso 15 vezes, No, até que eu consegui dominar o andar no ritmo que ele queria e chegar no momento certo, onde a câmera estava me esperando com um ator que era o filho que estava voltando da espionagem, entendeu? Então era um plano sequência extraordinário. Tinha que casar, então só isso aí a gente levou umas 2 horas realizando. Isso não pode ser feito numa novela de produção capitular, né, digamos assim, tradicional, porque não há tempo suficiente para você cumprir capítulos e mais capítulos. Então, sei. como era o início, a estreia não estava marcada ainda, nós podíamos investir esse tempo e é por isso que você está me relatando agora que a novela, que a série está fazendo uma repercussão positiva nas Américas, né? Muito, muito, muito. Tem sido a mesma coisa com Gênesis também, que você participou, e todas as novelas É, eu, foram pedidas para fora, né? Gênesis, eu tive uma missão que até hoje repercute muito na minha vida pessoal, porque o Ismael, que é o personagem que eu fiz, ele é pura e simplesmente o fundador da nação muçulmana, né? Do mundo árabe, né? Então ele tem os ismaelitas estão aí até hoje, né? É uma congregação importantíssima. Então eu recebi muita comunicação, eu recebi muita, vamos dizer assim, repercussão, né? Carinho, respeito. E quando o personagem, porque ele tinha 3 idades, tinha um garoto que fazia ele jovem, né? Ele menino, tinha um outro que fazia ele na idade madura e eu que fazia a idade final dele, né? Então, quando ele volta, o irmão está cego, né? E ele volta para casar a filha dele. E é uma história muito interessante. E ele volta, né? Ele foi banido e ele volta querendo tomar posse daquilo tudo do irmão, né? O irmão está cego. Então, isso é muito bonito de se ver, né? Eu gosto muito das questões bíblicas. Eu só acho que a literatura bíblica ela precisa ter um respaldo muito grande de historiadores e antropólogos que possam fornecer as informações de uma maneira mais profunda, mais simbólica do que normalmente faz. Nós ficamos muito presos pela visão hollywoodiana da Bíblia, né? Então, os 10 Mandamentos do Seth Bernmeier, e, enfim, aqueles filmes todos que foram feitos pelos grandes estudos americanos, criaram um epil em torno dos eventos bíblicos muito falso, muito fake, né? A coisa era muito mais simbólica, muito mais arquetípica, eu acho que a palavra certa é essa, arquetípica, do que pura e simplesmente você narrar, como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, né? Aquilo não foi só um espetáculo milagroso, né? Aquilo teve todo um simbolismo, teve toda uma gestação de ideias, né? Que forma a concepção, né? Religiosa e bíblica do fato, né? A Bíblia ela não toma partido, ela não é uma seita, ela não é um, vamos dizer assim, um caráter religioso. Ela é uma narração, né, uma narrativa a respeito de fatos simbólicos que aconteceram no transcurso do tempo. Então, é preciso ter um distanciamento quando se realiza isso. Por exemplo, os 10 Mandamentos da Record me parece muito mais simbólico do que os 10 Mandamentos de Hollywood, entendeu? Do Seth Maia, entendeu? Sim. Sim, não, eu entendi. Aliás, foi um grande sucesso também. Acho que foi a novela que abriu as portas para o gênero, né,
das novelas bíblicas que depois tomaram conta do horário nobre da TV aberta em quase todos os países da América Latina, né? A partir de os Dez Mandamentos vieram outros títulos como A Terra Prometida, É, O Rico e Lázaro, Jesus, Gênesis e agora Reis, que está é, sendo aquele sucesso, né? exatamente. Exatamente. Por exemplo, no Reis, na Decepção, né, quando os filisteus conquistam a Arca da Aliança, eles sofrem uma praga, né, que é uma praga que você encontra também lá naquela história dos egípcios que não querem libertar o povo hebreu, né? Então, eles ficam tomados de chagas, né, de doenças de pele, e eles vão pouco a pouco enfraquecendo e até que o rei decide devolver a arca, né? Então, a batalha final, há uma intervenção, vamos dizer assim, divina, entre aspas, que protege o exército judeu, né? Através de um fogo que vem dos céus e que faz com que os filisteus percam a guerra. Isso tudo é simbólico, né? Isso é simbólico, isso tem um arquétipo que atravessa o tempo nas culturas mais diferentes. Por Jesus, por exemplo, né, é um avatar, é um ser, né, que você localiza ele em várias culturas diferentes, É, né? Nós conhecemos o Jesus da saga cristã, né? Ocidental cristã, mas na Índia você encontra isso, né? Nos povos lá de cima você encontra isso também, os povos do gelo também têm o seu avatar, né? Então essa mensagem é uma mensagem que simbolicamente atinge toda a espécie humana, né? Isso é que é bonito. O universalismo do símbolo, né? E não vamos dizer assim, a regionalização, a geopolítica, né? Que transforma aquele personagem numa coisa restrita, quando na verdade ele é muito maior, né? você tem razão, não tinha pensado desse jeito, não. Anselmo, vamos falar um pouquinho da sua carreira, que, aliás, tem coisas maravilhosas. Uhum. Que tal lembrar alguns personagens? Assim, você trabalhou muitos anos na comédia também, né? Muito, muito. Mas logo no início da minha carreira, eu dei uma guinada muito importante, porque a minha formação ela é mais importante do que tudo que eu fiz. Porque eu comecei a fazer atuação, ser ator, nos anos 70, no início dos anos 70. No início dos anos 70, a utopia que existia no mundo é bem diferente do que existe depois, né? Então, grupos revolucionários como The Living Theatre, La Mamas, Los Lobos de Buenos Aires vieram para o Rio de Janeiro, para São Paulo, e criaram oficinas de formação e multiplicação dessa utopia, de uma ideologia onde a atuação ela não era só pela imaginação, ela não era só pela narrativa textual, ela era corpo, ela era órgão, algo ligado à medicina tradicional chinesa, onde você, por exemplo, você vai trabalhar a raiva e você trabalha o fígado, e não a imaginação, não a memória que você tem da raiva. Então, me formei dessa maneira. Logo no meu terceiro filme, eu tive a oportunidade de representar o que hoje não me seria possível, um travesti, um homem que paulatinamente se transforma numa mulher. E esse homem tem uma relação amorosa, profunda, digna, existencialmente linda, e ele empreende toda uma vingança pela morte desse seu ente querido, do seu namorado. Então, foi escrito pelo Agnaldo Silva e eu fiz esse personagem, eu me transformei numa mulher, e esse filme me lançou em toda a América Latina, né? Eu ganhei prêmio em Cartagena das Índias, o filme passou em vários lugares e deslanchou a minha carreira como um ator capaz de poder empreender corajosamente personagens difíceis, personagens estigmatizados, personagens extremistas, né?
Então, eu fiz vários psicopatas. Por exemplo, tem um filme chamado Terror e Êxtase, que é dirigido pelo Antônio Calmon, e é baseado num texto do Carlos, está me escapando o nome dele aqui agora, já já eu me lembro. E ele é um psicopata, um cara completamente louco, um assassino, um killer. E, no entanto, ele é um bailarino, ele dança. Então, na cena de sequestro, na cena da maior violência, em que ele comete uma violência contra os sequestrados, sexualmente falando, é um estuprador, e ele dança jazz. Então, é uma abordagem da psicopatia de uma maneira completamente fora dos parâmetros que o cinema vinha até então fazendo, né? Então, eu fui me transformando num ator de muita versatilidade. E aí eu fui trabalhar com Ronald Golias, que é que foi um dos maiores clowns de todos os tempos. O Ronald Golias, ele se equipara ao Totó da Itália, ele se equipara ao Cantinflas do México, ele se equipara ao Fernandel da França, ele se equipara a vários atores de grande repercussão, né? Eu não vou falar do Chaplin, porque o Chaplin é extra, 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 extra. O Chaplin é uma coisa que nunca mais vai existir, né? É, Então, eu fui trabalhar com ele. Então, foi uma escola, um PhD em comédia, né? De lá eu saí para o humor da TV Globo, que investia muito nos programas de humor. Eu fiz toda a linha de show da TV Globo, vários programas, até que nós chegamos ao formato do Zorra, né? Que foi o candidato ao Emmy Internacional. Foi um dos 4 melhores programas de humor do mundo. Não é. ganhou, mas estava lá, uma revista eletrônica. Então, a minha carreira ela não tem uma marca, ela não tem um gênero, ela não tem uma cristalização, né? Eu sou um bailarino da narrativa, né? Agora, por exemplo, eu vou mostrar como eu estou caracterizado. Ó. Ah, tá. Isso para um personagem, mas... Então, eu estou assim porque eu vou representar um personagem verdadeiro, né? Um personagem que eu não posso falar aqui ainda, né? É, Mas é dessa série nova que tem aí, que se chama Criminal True, ou seja, crimes verdadeiros, né? Quer dizer, são personagens que realmente cometeram crimes e que são retratados em série. Eu não posso dizer qual é porque eu assinei um contrato de sigilo, tá, não. mas nós já estamos preparando isso. Então, eu estou sempre, quer dizer, eu estou saindo de uma comédia, eu filmei a Lista, que é uma peça que a Lília Cabral fez com enorme sucesso com a filha dele, que a TV Globo produziu e filmou com direção de José Alvarenga Júnior, e já está filmado. Eu fiz também agora recentemente o DPA, Detetives do Prédio Azul, onde eu passo um bruxo extraordinário. Então, não tem como me pegar, você está entendendo? Não tem, ele é comediante, ele é isso, ele é aquilo. Daqui a pouco eu vou fazer um espetáculo todo corporal, sem palavras, só Mara- corpo, teatro físico. Que maravilha, Anselmo. Realmente estou surpreendido. Eu tenho visto várias coisas suas. Eu lembro você do Zorra, mas eu também lembro você de Tranças e Caretas, Um Sonho a Mais, Ciranda Cirandinha, Sonha mais, né? E algumas outras, mas sonha, qual? Sonha Mais é uma novela extraordinária, porque eu faço um gêmeos. Dois personagens que são gêmeos, né, que são completamente diferentes. Um é o advogado careta, é, fraudulento, e o outro é um punk, quando que ninguém sabia o que era punk no Brasil. Yeah. Uma novela legal. A última que tu fez foi Cara e Coragem, da Cara e Globo, Coragem. Cara e né? Coragem, que eu era o pai do Marcelo Serrado, que era protagonista da novela. Grande amigo. Personagem lindo, era um homem maravilhoso que tinha uma padaria, um Paquetá, e muito, muito amigo do filho, ajudava muito o filho. Nossa, que personagem lindo, 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 lindo.
Eu acompanhei a novela. Acompanhei, sim, pela Globo É, Nacional e também agora pelo Globoplay, para quem quiser assistir, ¿no? Y para quienes quieran ver Reyes, señores, ya lo saben, la primera fase, la decepción, ya que como les dije, está haciendo por fases, ya es parte del streaming de Max. Así que si ustedes quieren ver a nuestro invitado de hoy, Anselmo Vasconcelos, solo pueden accesarlo a través de Max y comenzar a embarcarse en una historia maravillosa, un reflejo muy importante de cierta historia de los reyes más importantes que son citados por la Bíblia. Anselmo, que prazer a gente poder lhe roubar um pouquinho desse tempo para falar um pouquinho desse trabalho e de outros trabalhos que com certeza a gente lembra pelo mundo todo. isso. Tem muita coisa aí que eu fiz, por exemplo, eu faço questão aqui de comentar, o Rui Guerra, um dos maiores cineastas do mundo, né? Ele é moçambicano, mas é radicado no Brasil, fez parte do cinema novo brasileiro, que foi a renovação da filmografia brasileira, né? Da cinematografia brasileira, melhor dizendo. O Rui Guerra, ele fez Os Fuzis, depois ele fez A Queda, e ele fecha agora essa trilogia com um filme chamado A Fúria, que ele reuniu um elenco que é um elenco que participou de toda essa trajetória dele ao longo de mais de 50 anos de transcurso do tempo. Então, a Fúria reúne esses atores todos. E nós filmamos no ano passado e vários atores já começaram a desaparecer do nosso convívio, como Paulo César Pereio, agora o Roberto Frota, que anteontem nos deixou, né? Então, é um filme muitíssimo importante. O Rui Guerra é um cineasta que está com 90 anos, né? E é um cineasta ativo, eu acho que é o maior teórico do cinema que eu conheço, que eu já ouvi falar sobre cinema, e já já nós estaremos lançando esse filme. E estou na expectativa também de filmar com Daniel Filho mais uma vez um Nelson Rodrigues extraordinário, que é o Toda Nudez Será Castigada. O Daniel comprou os direitos do Nelson Rodrigues e só está esperando o financiamento se completar para a gente começar a filmar. E tem muito trabalho pela frente, então, Anselmo. Muito. Tomara que todos esses filmes a gente possa assistir também pelo streaming, algum desses, Ah, né? Porque assim é, vocês não só fecham no Brasil, então compartilham com o resto da América Latina, que agora essa troca é muito bonita, né? A gente consegue ver os trabalhos de diferentes países da América através do streaming, sem passar muito tempo. Quer dizer, você vê que antes, quando não tinha uma distribuição internacional, os filmes nacionais, seja da Colômbia, do Brasil, do México, sei lá, ficavam muito dentro do país. Então a gente não conseguia assistir e o streaming mudou tudo isso. Então acho importante que aconteça uma coisa dessas assim. eu fiz uma coisa aqui, pena que não dá para mostrar porque eu não estou no local onde eu fiz isso. Eu tenho uma parede no meu escritório, que é num outro lugar, onde eu coloquei um mapa mundi, tá? Com todas as dramaturgias que eu estou conhecendo, através do streaming, do advento do streaming. Então, tem a dramaturgia coreana, tem a dramaturgia japonesa, tem a dramaturgia turca, dinamarquesa, e por aí vai. Então, hoje, eu conheço a cultura de quase que do planeta inteiro, através dos filmes, através das séries. Por exemplo, eu estou fazendo esse trabalho agora em São Paulo, que eu infelizmente não posso falar aqui agora. Infelizmente não, sigilosamente não posso falar aqui agora. Mas a minha preparação foi assistir duas séries bastante importantes que eu quero até indicar aqui para os seus telespectadores, que é o Prison Break, Prison Break, Prison Break, Prison Break. né? E o Dexter. São duas séries já antigas, né? Elas não são recentes, mas eu não tinha visto. Então, comecei a ver essas séries muito pelo estudo e preparação do que eu vou fazer, né? Então, eu fiquei maravilhado de ver, entendeu, o trabalho feito em 10 anos. O Prison Break, ele, porra, tem 10 temporadas. Foi muito. 10 temporadas. Cada temporada são 12 capítulos, são 12 episódios. Então, é uma coisa extraordinária. Imagina aqueles atores que puderam desenvolver o personagem em várias temporadas diferentes. Olha que coisa maravilhosa.
Eu, Ah, por exemplo, fiquei 20 anos fazendo Zorra. Olha, a última vez que eu contabilizei, aliás, não fui nem eu que contabilizei, foi a própria produção que fez um gráfico, eu representei em 20 anos 375 personagens diferentes. que loucura, Anselmo, realmente. Não, é incrível. Você é um ator multifacético, muito versátil, tem muito conhecimento, uma pessoa muito sábia. Eu queria lhe agradecer, Anselmo. O tempo é curto, mas eu adorei esse papo com. Ah, eu também. É sempre uma oportunidade muito prazerosa a gente poder olhar um pouco para nós mesmos, né? É muito bonito você poder ter essa oportunidade de dialogar com uma pessoa que está debruçada sobre a tua obra, quer saber de você, quer repercutir você como artista e não como personagem, né? Então aqui é o Anselmo, que pouca gente conhece, conhece os personagens, mas não conhece o Anselmo. Nem eu conheço o Anselmo. Não, aliás, é isso que eu já tinha falado com alguns colegas seus. Eu falo, quando as novelas são exportadas para fora, normalmente o pessoal que consome as novelas, eles não sabem, eles não associam o nome do ator com o nome da personagem. Então, eles chamam pela personagem. Então, quando tem essa É, oportunidade de a gente conversar com o ator, aí eles falam: Nossa, é, o Guedor, o nome dele é Anselmo. Eu não sabia, eu não vou seguir ele, eu vou investigar um pouquinho mais sobre ele, vai aquela coisa. Então, é bom fazer isso. Eu, na verdade, tenho trabalhado com vários colegas seus, vários atores muito respeitados. O Marcelo Serrado é um grande amigo meu também, né? Aproveitando de falar. E agora vou fechar essa entrevista lhe agradecendo muito, Anselmo, pelo seu tempo e pela oportunidade opa, e que essa seja a primeira de muitas vezes que a gente possa falar de outros projetos que com certeza vão aparecer para o mundo todo. tá bom. Fica aí o canal aberto, sempre que você quiser conversar comigo, basta me chamar, tá bom? Tudo. Muito prazer, muito obrigado. Um beijo para todo o seu público. E eu sou uma pessoa muito fácil. Quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook. É só procurar Anselmo Vasconcelos, vai achar minha foto que eu adiciono. Eso, búsquenlo como Anselmo Vasconcelos, así como está escrito ahí. Él responde a todos los mensajes, mándenle todo su cariño, todo su amor, cuéntenle si les gusta o no les gustan los personajes, qué opinan de Guedor, que es el personaje que ahora Latinoamérica va a conocer. Y conmigo, señores, buen fin de semana. Gracias, Anselmo Vasconcelos. Gracias, Latinoamérica. Graças. Buenas noches.